Olá, estamos aqui dando continuidade à série de estudos das bem-aventuranças, né? Hoje eu vou dar continuidade da parte que fala dos pacificadores e os que são perseguidos, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Mas antes vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e conduza esse estudo, Deus. Em nome de Jesus, me capacite, me guie nas palavras que serão utilizadas. Fala, Senhor, aos nossos corações, ao coração de cada irmã que estará assistindo esta ministração, Deus. Prepara o nosso coração como boa terra para receber da Tua palavra e que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, meu Deus. Abençoe, Senhor, este ministério MCM, abençoe a vida de Ailza e de todos que têm colaborado, bem como todas que têm participado deste ministério. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero aqui fazer uma reflexão, né? Eu vou ler aqui o versículo e depois vou definir a palavra pacificador e depois vou definir o que é ser biblicamente, pacificador biblicamente falando. E depois nós juntas, cada uma de nós individualmente, vamos refletir se temos realmente sido pacificadores. Até que ponto temos sido pacificadores. E que Deus ministre ao coração de cada uma de nós. Bom, Mateus 5, capítulo 9, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E agora eu vou ler aqui a definição do dicionário sobre o que é ser um pacificador. Pacificador, aquele que restabelece a paz, quem busca pacificar, apaziguar, pacificador de conflitos. Essa é a definição do dicionário sobre o que é ser um pacificador. Agora vamos ver que, biblicamente falando, ser pacificador é algo que exige de nós muito mais. Uma transformação verdadeira, um agir e um mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ser pacificador, biblicamente falando, também é amar os seus inimigos. Também abençoar aqueles que lhe maldizem e orar por aqueles que te perseguem. Ser pacificador, biblicamente falando, lá no livro de Romanos 12, eu peguei essa passagem para contextualizar com o tema de pacificador. Então, ser pacificador, segundo Romanos 12, do versículo 16, 15 em diante, é não retribuir o mal com o mal. Quando retribuímos com o mal com o mal, a gente aumenta, a gente amplia a proporção daquele mal. E quando retribuímos o mal com o bem, a gente diminui, a gente extingue, a gente aniquila aquele mal, né? Então, também viver em concórdia com os irmãos, buscando sempre a concordância, a união, a paz. É não ser arrogante, mas adotar um comportamento humilde para com todos os irmãos, né? Então, é não ser sábio aos meus próprios olhos, não ser sábio aos meus próprios olhos. É a ninguém devolver o mal por mal, como já foi dito. E procurar proceder corretamente diante de todas as pessoas. Também é ser um pacificador. À medida que eu procuro andar de forma correta, de forma honesta, de forma sincera, eu evito conflitos, eu promovo a paz, né? Então, ser pacificador, biblicamente falando, também é empreender todos os esforços para viver em paz com todos. Como a Bíblia diz, no que depender de vós, no que depender de mim, no que depender de você, tendes paz com todos. Depende de você, busque a paz, promova a paz. Então, como podemos ver, ser pacificador requer sacrifícios, requer renúncia, requer perdão,
Promover a paz exige uma verdadeira transformação. Ser um pacificador, você precisa primeiro ser transformado para depois poder realmente ser um pacificador, né? E aqui eu vou deixar alguns conselhos bíblicos, alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender como podemos ser pacificador na prática, além dos que eu já falei, né? Alguns versículos e que nos trazem um prumo, né? Um rumo, uma guia para que a gente possa seguir. Em Provérbios 31, 26 fala assim: abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está em sua língua. Então, quando nós abrimos a boca com sabedoria, pensamos antes de falar, né? Estamos também sendo pacificadores. Estamos promovendo a paz, estamos evitando a contenda, evitando a discussão, evitando de ofender, de agredir o nosso próximo, estamos sendo pacificadores. Provérbios 11, 12 fala assim: o homem entendido se mantém calado. E o Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Ou seja, até me calar em alguns momentos me torna um pacificador. Além de me livrar de muitas angústias, me livra de entrar numa discussão, de começar uma discussão. Então, até simplesmente o fato de se calar, né, em alguns momentos faz com que eu seja um pacificador. Provérbios 12, 18 fala: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então aqui fala da língua ferina, da língua que fere, que ofende, que machuca, da crueldade no falar, né? E quantas vezes, né? Então, ela aqui está dizendo que é pior, é como se fosse uma espada penetrante, ela fere, ela machuca e ela deixa danos muito difíceis de serem tratados muitas vezes. E também a gente ter palavras mansas, buscar palavras sábias, isso surge de um coração sábio, de um coração capacitado, instruído e trabalhado por Deus. Isso também nos torna um pacificador. Colossenses 3:8 diz: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, né? Então, todos esses sentimentos, quando eles se sobressaem, eles me impedem de ser um pacificador. Então, para que eu seja um pacificador, eu preciso também ter os frutos do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, né? Uma mente renovada, para que as palavras torpes não façam parte do meu dia a dia. Tudo isso também tem a ver com ser um pacificador. E abandonar a discussão. A discussão, a todo momento estamos sendo tentados a discutir, né? E aquela pessoa que vive entrando em discussão, ela não é um pacificador. A Bíblia diz assim, no livro de Provérbios 17, 14: como o saltar das águas é o início da contenda, assim antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Então, afastar-se da questão, evitar de estar entrando em discussões muitas vezes desnecessárias, só por orgulho, só para mostrar que eu estou certa, só para não dizer que eu estou errada, só para não sofrer um danozinho de alguém achar que eu sou uma pessoa desinformada, ou que eu não sabia nada sobre aquilo, ou das pessoas verem que tá falando e eu sair como errada, mas na realidade às vezes eu sei que eu estou certa, então só por isso entrar numa discussão, muitas vezes entramos em discussões desnecessárias. Então, afastar-se das contendas também é ser um pacificador. Em Provérbios 18:6 fala: os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Então, o tolo, ele sempre está ali doido para entrar na contenda, numa discussão, se mete em tudo, fala, não pensa no que vai falar, entendeu? E o tempo todo está falando. Então, esse não é o comportamento de uma pessoa que é um pacificador. E quando nós estamos conversando num diálogo, principalmente com pessoas em que temos grandes pontos de discordância, com pessoas que são difíceis de conversar. Existem pessoas difíceis de conversar, porque quando a gente conversa, às vezes a pessoa já vai
partindo para o lado da ofensa, sempre alguma coisa desse tipo, né? Então todos nós conhecemos pessoas assim. Então quando a gente está conversando com pessoas que a gente já está vendo que vai ser uma conversa um pouco mais tensa, um pouco mais difícil, devemos procurar os pontos de concordância, não os pontos de discordância no diálogo, para que mantenha-se um diálogo mais ameno, um diálogo com mais paz. Então agora, visto um pouco, porque esse tema é um tema tão profundo, tão abrangente, né? Dessa reflexão, para que nós estejamos meditando nesses versículos, pensando nessa palavra e vendo se realmente estamos sendo pacificadores, até que ponto estamos sendo pacificadores, né? Vamos agora para a segunda parte, eu chamei assim de segunda parte, né? Que é o próximo versículo, que ainda eu vou falar, que é bem-aventurados, Mateus 5:10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, que palavra, né? Maravilhosa. A perseguição, ela é fato na vida de um cristão. O crente, todo cristão, ele vai ser perseguido de alguma forma. Você está na contramão do mundo, né? Então o mundo está ditando uma coisa e a Bíblia ela não se rende. Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus ela não muda. Então é fato, não há comunhão das luzes com as trevas. Então todo cristão, ele vai ser perseguido de alguma forma, né? Tem países que ainda não aqui no Brasil, mas que há perseguição física mesmo, né? Que são espancados, mortos. E aqui também temos as nossas perseguições, mas que são ideológicas, na maioria das vezes. Então, todo cristão, ele vai ser perseguido. Também tem a lei no livro de João 15, capítulo 15, versículo 19 ao 20, fala: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, por isso é que o mundo me odeia. E odeia também a vós. Então, se nós estamos seguindo a Cristo, nós somos também odiados, né? Porque estamos seguindo na contramão do mundo, como já foi dito. E dando continuidade a esse versículo, ele fala: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, da mesma forma que perseguiram Jesus, perseguirão a nós. Mas se a gente perseverar em pregar o Evangelho, em testemunhar, da mesma forma que guardaram a palavra de Jesus, muitos guardarão também a mensagem que estaremos levando adiante. Então, se nós estamos sendo perseguidas, por causa da obediência à palavra, louvado seja o Senhor. Isto é bíblico. Temos que permanecer firmes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você está sendo perseguida porque você está numa empresa onde as pessoas querem que você haja de forma incorreta e você está agindo corretamente, glória a Deus. Você está no caminho certo. Se você está sendo perseguida porque se você se recusa a fazer coisas erradas e você quer se manter obedecendo a palavra de Deus, porque você está pregando a palavra e obedecendo a palavra, amém. Esse é o caminho. Todos terão perseguição. Todo cristão genuíno do tempo bíblico, do tempo passado, sofreram grandes perseguições. Não é diferente conosco. Mas eu não posso deixar de falar desse tema de perseguição e citar um grupo de cristãos que se dizem perseguidos quando na realidade estão sendo perseguidos por causa do seu próprio pecado. Então, tem pessoas que estão por aí dizendo que o diabo tem se levantado contra a vida dela, quando na realidade ela própria está sendo perseguida pelo seu próprio pecado. E está dizendo que é porque é um crente genuíno. Eu conheço o caso de uma pessoa que comprava e não pagava as suas dívidas. E quando as pessoas iam cobrar na sua casa, começavam a ligar, a perturbar,
para cobrar a dívida e ameaçar, essa pessoa dizia que era o diabo. Foi o diabo que foi lá na loja e comprou para ela? Foi o diabo quem fez a dívida? Não. Então, nesse caso, ela estava sendo perseguida pelo próprio pecado dela, pela própria atitude dela. Tem pessoas que são contenciosas, iracundas. Você vai falar com a pessoa e a pessoa não lhe responde sem lhe dar uma dura, sem lhe dar uma cortada, sem falar de uma forma ríspida com você. E essa pessoa, às vezes, tem um mau relacionamento com o filho ou com o marido e considera que é o diabo que está usando a vida dele. Mas são os lábios dela que são o diabo na vida dela. Porque é ela própria que está provocando aquela situação. Então existe a perseguição bíblica, que é a perseguição que nós estamos sendo perseguidos porque estamos obedecendo a palavra. Aleluia, por isso. E a perseguição que se sofre pela própria desobediência. E tem muitas pessoas cegas em relação a isso. Eu vejo muito disso, infelizmente, muitas pessoas agindo desta forma. Então, que nós possamos avaliar o nosso comportamento à luz da Bíblia. A Bíblia fala que a gente não deve dever nada a ninguém, né? A não ser o amor de Cristo. A Bíblia nos manda ter sabedoria, como já foi lido aí, dos pacificadores. Foi um tema muito abrangente, interessante, que se a gente colocar em prática, falar ao manso, evitar as discussões, dificilmente a gente vai sofrer esse tipo de coisa. Né? A Bíblia nos ensina a falar, ser esposa é sábia, falar com sabedoria com o marido. Então, pessoas que não têm um relacionamento bom com o marido, o marido às vezes é grosseiro porque ele é grosso mesmo, ele é um cavalo mesmo. Mas às vezes o marido está sendo grosso porque a pessoa também é grossa. A pessoa só responde com grosseria, a pessoa só responde com patada. E ela quer esperar o quê? Às vezes tem sabedoria para falar com os irmãos, para falar com as pessoas de fora, mas não sabe falar com as outras pessoas dentro de casa. Então, isso também vai acarretar uma revolta das pessoas, né? A resposta branda, a palavra dura suscita ira, né? Mas a resposta branda, ela desvia aquela ira. Então, pessoas que estão sendo perseguidas por estarem fazendo vários tipos de coisa errada, condutas erradas, aí, neste caso, você precisa se converter. Então, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de nós. E agora eu vou encerrar com a oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falar da Tua palavra, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Deus, vem com o Teu poder transformador sobre as nossas vidas. Visita, Senhor, os nossos corações. Limpa as nossas mentes, limpa as nossas almas, Senhor. Frustra os planos do diabo contra as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, toda a corrente, todo embaraço, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tem projetado sobre as nossas vidas. Maior é o Senhor, maior é o que está em nós, Senhor. Cumpre, Deus, todos os planos do Senhor nas nossas vidas. Santifica-nos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra. Vai nos transformando em cada área do nosso ser, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada mulher, Senhor, cada mulher que assistiu e se fez presente até o momento. Amém.